Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo sussa, né? Ok? Bom, aula passada a gente começou a falar da cinemática vetorial, né? No primeiro momento nós vimos que na física possuímos grandezas escalares e grandezas vetoriais, ok, man? Sussa então, todo mundo. Então vamos lá. Nós vimos que para vetores, além do valor, que é o modo, devemos levar em consideração que a direção e o sentido, ok? Então vamos hoje fazer alguns exercícios referentes às grandezas vetoriais, tá certo? Vamos lá. Primeiro exercício, pessoal, vamos prestar bastante atenção no conceito. Bom, em cada uma das frases seguintes, dizer se a palavra grifada ou em itálico corresponde a uma grandeza escalar ou vetorial. Então vamos lá. Letra A. O volume de uma caixa d'água é de 500 litros. Qual é a grandeza nessa situação, pessoal? Volume, não é isso? Tá certo? Então pensa aí um pouquinho. Vamos lá. Volume, escalar, vetorial ou escalar? Letra B. O menino puxa uma corda com uma força. Qual que é a grandeza em destaque? Força horizontal para a direita, entenderam? Tá? Então agora eu tenho a direção e o sentido. Então força é o quê? Escalar ou vetorial? Pensa aí um pouquinho. Letra C. Um avião voa com velocidade de 500 km por hora de leste para oeste. O que é leste e oeste? É a direção. Portanto, escalar ou vetorial? Mais um minutinho para você pensar. Letra D. A temperatura da sala de aula é de 25 graus Celsius. Escalar ou vetorial? Pensaram um pouquinho? Então vamos lá, pessoal. Letra A. Volume. Volume é o quê? Volume é escalar ou vetorial? Volume é uma grandeza escalar. Por quê? Porque não precisa de direção e nem de sentido. Confere, pessoal. Volume é uma grandeza. Se eu falo que o volume é X, acabou o problema. Eu entendo completamente o que está acontecendo com a grandeza, tá certo? Letra B. Força. Força para a direita. O que é a direita? É o sentido. E a direção? Horizontal. Então pergunto a vocês, força, escalar ou vetorial? Força é um vetor, é uma grandeza vetorial, ok? Letra C. Um avião voa com uma velocidade de 500 km por hora de leste para oeste. Ó, valor, módulo, 500. Direção, leste-oeste. Sentido, leste-oeste. Leste-oeste horizontal. Qual que é a grandeza? Velocidade. Escalar ou vetorial? Velocidade é uma grandeza vetorial. Letra D. Temperatura. Temperatura da sala é de 25 graus Celsius. Falou 25. Precisa de direção e sentido? Não precisa. Escalar ou vetorial? Muito bem. Temperatura é uma grandeza escalar. Então, pessoal, na física, agora, a partir de agora, nós sempre vamos ter grandezas escalares e grandezas vetoriais. No primeiro momento, na nossa primeira parte da matéria, a gente estudou a cinemática escalar. A gente viu os conceitos de deslocamento, os conceitos de velocidade e os conceitos de aceleração, envolvendo apenas os valores, ok? Agora nós vamos tratar o caráter vetorial dessas grandezas. Então, para isso, a gente precisa primeiramente falar de vetores, tá certo? Bom, segundo exercício, vamos lá. A figura desse exercício mostra o vetor C. Observem aqui, né? O vetor C é o resultado da junção de A com B. Isso aqui, pessoal, nós vimos na aula passada. É o quê? É a regra do paralelogramo e a regra do polígono, não é isso? Então, nós temos aqui o vetor A, um vetor B. A soma vetorial de A com B nos deu um vetor C, que fechou um polígono, que nesse caso é um triângulo, ok? Tá certo? Então vamos lá. Indique este fato por meio de uma expressão matemática. Então o que eu quero na verdade? O que a gente quer? Eu tenho isso aqui, que o vetor C é a soma vetorial, tá certo, gente? É a soma vetorial do vetor A mais o vetor B. Então, simplesmente, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Vou fazer isso aqui, ó. Então, o vetor C, observe que nós temos aqui a setinha em cima, não temos? Então, o vetor C é igual ao vetor A mais o vetor B. Só isso.
Este é o fato da expressão matemática que representa a soma desses dois vetores. Lembrando que se eu tenho esse vetor aqui em cima, significa que é a soma vetorial, que neste caso foi feita a partir da regra do polígono. Vetor A mais vetor B começa na origem A, termina na extremidade em B, fechei o polígono, ok? Muito simples, não é, pessoal? Letra B. Seria correto, portanto, indicar este fato escrevendo C igual a A mais B? Gente, comparem essa somatória aqui com essa somatória aqui. Qual que é a diferença? A diferença é qual? A diferença é que nessa somatória eu tenho o quê? Eu tenho a setinha. E essa setinha representa o vetor. Então, quando eu tenho essa setinha, representa a soma vetorial. Tá certo? Nunca podemos confundir isso. Agora vamos trazer aqui para a letra B. Tem uma setinha aqui em cima, pessoal? Tem? Não. Não tem. Então, pergunto a vocês. Quando eu não tenho a setinha em cima, o que significa? Significa que eu pegaria apenas o valor de A, somava com o valor de B, teria o valor de C. Isso é correto? Never. Tá certo, pessoal? Vetor, eu não somo algebricamente. Pode até acontecer de ser uma soma algébrica, mas eu não posso escrever sempre desta forma. Tá certo? Então a resposta é não. Pois quando não tem a setinha, eu represento a soma algébrica. Viu como é que é simples, pessoal? Bastante tranquilo, não é isso? Bom, então vamos lá. Terceiro exercício, muito tranquilo também. Então vamos lá, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa regra do paralelogramo e vamos fazer a decomposição de vetores. Então presta bastante atenção aqui agora, pessoal. Vamos lá. Consideremos um corpo que sofre um deslocamento D, né? O deslocamento D é esse deslocamento aqui, ó, deslocamento em vermelho, representado pelo vetor em vermelho. Então ele sofre um deslocamento D de 100 km. Então ele saiu do ponto zero e foi até essa extremidade aqui, que representa, por exemplo, 100 km. Nestes 100 km, ele saiu formando um ângulo de 30 graus com o eixo X, com a direção leste. Consequentemente, 90 graus com a direção norte. Perdão, 60 graus com a direção norte. Tá certo? Considerando o eixo OX dirigido para leste e o eixo OY dirigido para o norte, vamos calcular as componentes dx, que vai ser aqui, ó, dx e dy para esse deslocamento. Então vamos lá, olha aqui, pessoal, vamos lá. Tá certo, gente? Então vamos para a lousa aqui agora, ó. Vamos para a nossa lousa aqui, vamos fazer o seguinte. O que a gente tem? Vamos pegar aqui, vamos trazer essa figura aqui para a lousa, tá certo? Ó. Então vamos trazer aqui para a lousa. O que a gente tem aqui, pessoal? Nós temos essa situação de figura aqui, né? Correto, pessoal? Então nós temos aqui, ó. Aqui uma componente que eu vou chamar de x. E aqui nós temos uma componente que eu vou chamar de y. Bem tranquilo, não é isso, pessoal? Então, ao mesmo tempo, o que está acontecendo? Ao mesmo tempo, o nosso rapazinho aqui, o nosso avião, o nosso móvel, ele move para cá e move para cá. Ou seja, ele move para cima e move para leste. Por isso que ele sai nessa direção inclinada aqui. Tá certo, pessoal? Então, vamos ver o seguinte aqui agora. Vamos lá, vamos apagar nossa lousa aqui, ó. Tá? Vamos apagar nossa lousa aqui. Então, o que está acontecendo, na verdade? Observem que eu formei o que aqui, gente? Eu formei o que nessa situação aqui? Aqui. E aqui. Nós temos o quê? Nós temos um triângulo retângulo. Ok? Então, eu pergunto a vocês aqui agora. Essa parte dx aqui. Essa parte dx aqui. Esse dx aqui, ele está adjacente ou oposto ao ângulo 30? O que é adjacente? Ele está formando o ângulo 30. Se ele está formando o ângulo 30, ele está adjacente. Tá certo, gente? E o que é cateto adjacente sobre a hipotenusa? O que é cateto adjacente sobre a hipotenusa? É o seno. Portanto, a nossa componente dx vai ser igual a hipotenusa D vezes o seno de um ângulo. Tá certo, gente? E agora observa essa parte aqui, ó.
Observa essa parte dy aqui. Ela está oposto ou adjacente a dy. Ó, o ângulo 30 está aqui, o dy está lá atrás. Então ela está oposta, não é isso? Ela está atrás do ângulo. Então aqui nós temos a componente oposta, não é isso? Então nós vamos ter que o dy vai ser igual a hipotenusa D vezes cosseno do ângulo. Tá certo, pessoal? Então essa é a maneira da gente fazer a decomposição de vetores. Não é muito simples isso aqui? É muito tranquilo, não é isso? Então vamos voltar aqui para o quadro. Então o que a gente tem aqui agora? Tá? Vamos lá. Ó, então, o que eu fiz na verdade? A gente projetou os valores, que essa componente aqui vale 100, eu projetei ela em x. Essa componente vale 100, eu vou projetar ela em y. Então, simplesmente vamos fazer o quê? Vamos pegar o 100 e multiplicar pelo cosseno de 30 para achar o dx. Vamos pegar o mesmo 100, multiplicar pelo seno de y, perdão, seno de 30 para achar o dy. Isso é que é projetar as componentes em relações aos eixos. Então, dx vai valer d cosseno, por quê? Lembrem, cateto adjacente sobre hipotenusa é o cosseno. E o dy é o seno porque cateto oposto, o dy está lá atrás, tá certo, pessoal? Então ele é o seno. Então agora é muito simples. Eu simplesmente vou fazer o quê? 30. Foi dado o ângulo de 30. Quanto que vale o cosseno de 30? 0,87. Isso aí vocês vão ter que lembrar, viu, pessoal? É raiz de 3 sobre 2, não pode esquecer. Isso aí vocês vão ter que decorar. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, que vai dar 0,87. Seno de 30, 1 sobre 2. É meio, também tem que lembrar. Então agora simplesmente eu vou fazer o quê? Dx, que vale 100, que é a hipotenusa inclinada, que é os 100 km, vezes 0,87, deu 87 km. dy, que vale 0,50, que é a componente oposta, vale que 50 km. Então significa o quê? Vamos voltar aqui atrás um pouquinho. Na direção de 30 graus, ele andou quanto? Ele andou 100. Se ele andou 100 inclinado de 30, significa que ele andou 87 a leste e 50 a norte. Muito simples, não é, pessoal? Muito simples mesmo. Sugiro vocês tentarem fazer as contas agora, porque não tem muita dificuldade. É simples, mas é simples mesmo. Todo mundo sussa agora, ok? Bom, então ficou muito fácil, né? Tá? Então, existe a observação aqui, olha aqui. Observe que quando o corpo sofre deslocamento considerado, ele se afasta de O, que é o O? Vamos lá. O que é o O? Origem, é o ponto de partida. Então, ele sai de O, deslocando-se tanto para leste, ó, vamos lá, tanto para leste quanto para o norte. Por isso que ele sai inclinado. Ficou claro? Não ficou, pessoal? Então, ele sai tanto para leste, tanto para o norte. E esses valores de 87 e de 50 indicam quanto que ele andou em cada direção. Então, os resultados dx 87, dy 50, indicam que, em virtude do deslocamento 100 inclinado de 30 graus, ele deslocou 87 para leste e 50 para o norte. Difícil, pessoal? Imagino que não é. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Aqui em mim. Bom, mais um exercício aqui agora. Vamos lá, pessoal. Temos um carro que percorre 6 km para o sul, ok? Vamos prestar bastante atenção. 6 km para o sul e 8 km para o sudoeste, tá certo? Sabendo que o sudoeste forma um ângulo de 45 graus, ok? Quantos quilômetros em que direção o carro percorreu? Então vamos lá. 6 para o sul, 8 para o sudoeste. Vamos para a lousa aqui um pouquinho? Vamos lá? Ó. Então vamos para a lousa aqui agora. Então o que aconteceu? Ele andou 6 km para o sul. Vamos fazer um vetorzinho aqui, bonitinho, né? E agora ele andou, quanto aqui? 6, né? Tá certo? Ele andou 6 km aqui para o sul. Ok? E andou quanto? Andou 8 para o sudoeste. Vamos lá aqui agora, pessoal. Vamos pegar aqui, ó. Andou 8 para
sudoeste. Ok? Então aqui ele andou 8. Bom, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a regra do paralelogramo. Vamos colocar isso aqui um pouco mais em cima. Opa, pera aí. Tá certo? Vamos lá. Vamos dar uma melhorada aqui. Então vamos lá. Desse vetor verde, eu vou traçar um paralelo a partir do vetor preto, ok? Então vamos lá. Do vetor verde eu vou traçar. Vou pôr bem fraquinho aqui para não... Ó. Vou pôr uma cor bem fraquinha aqui para a gente entender. Ó. Então aqui eu tracei um pouco. Ok? E do vetor preto, eu vou traçar uma paralela a partir do vetor verde. Também vamos colocar aqui bem fraquinho. Ficou ruim aqui, pessoal. Vamos apagar isso aqui, vamos lá? Aqui a gente faz o que faz na aula também, né, gente? Tá certo? Vamos apagar isso aqui, né? Não ficou bom, não. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Já viram isso, não já, pessoal? Então vamos lá. Aqui agora eu vou traçar, né? Ó. Uma paralela aqui. Então o que formou? Formamos um paralelogramo. E a diagonal desse paralelogramo, tá certo? A diagonal desse paralelogramo do paralelogramo é o vetor resultante. Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui o vetor resultante. Tá certo, pessoal? Então esse vetor resultante aqui, ó, vamos lá agora, vamos lá para nossa lousa. Esse vetor resultante aqui, eu vou fazer ele através da regra do paralelogramo. Então o que acontece? O vetor A, que vale 6, o vetor B, que vale 8, mais 2 vezes 6 vezes 8 vezes o cosseno de alfa. Qual que é o alfa? 45 graus, tá certo? Cosseno de 45, vocês também têm que lembrar, viu, gente? Raiz de 2 sobre 2, que vai dar 0,707 ou 0,71. Jogando na fórmula, 6 ao quadrado, 6 para o sul, 8 para o sudoeste, mais 2 vezes 6 vezes 8. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 8, 96. Raiz, cosseno de 45, 0,7. Resposta, 36 mais 64, 100. 96 vezes 0,7, 67,2. Resposta, 12,9. Aqui são os mesmos vetores, né? Como se fosse o 6 para o sul e o 8 para o norte. Tá certo, pessoal? Bom, é isso que nós tínhamos para agora. Todo mundo sussa, ok? Tá? Dúvidas? Entre em contato comigo pelo e-mail ou pelo Skype. Tá aqui, tá certo, pessoal? Tô firme para atender vocês. Tá certo, pessoal? Não deixem de estudar. O período vai passar e nós vamos logo, logo estar juntos novamente. Ok, pessoal? Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Ok, pessoal? E todo mundo? Sussa!